De novo, estamos agora aqui com o Nuno Pereira, o diretor de CAM da Top Solid, a quem eu vou passar de imediato a palavra. Bem-vindo, Nuno. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado nós pelo convite que nos foi feito pela AS Portugal mais uma vez, portanto já parceiros de longos eventos e já de longos anos. Conforme o Oscar disse, Nuno Pereira, portanto sou responsável técnico do departamento de CAM da empresa CAD Solid. A empresa aqui em Portugal comercializa o Top Solid. E se calhar nada melhor do que efetivamente começarmos pela apresentação de quem somos, o que fazemos. E tenho aqui já comigo a apresentação da nossa empresa. Portanto, nós temos a sede Zona Centro, em Leiria, e temos neste momento também já um escritório em Vila Nova de Famalicão, portanto, foi uma aposta que fizemos já durante este ano, no decorrer deste ano, em que, atendendo a um forte mercado que existe aqui na Zona Norte, decidimos também criar aqui condições, com sala de formação, etc., para também poder alavancar aqui o mercado. Como podem ver, portanto, nós pertencemos a uma empresa que já começou em 91, ou aliás a um grupo que já começou em 91. Somos uma equipa com 16 técnicos, num total de 25, e já estamos também há alguns anos em termos de mercado aqui de CAD/CAM, KI e o PDM. Aqui é um bocadinho as nossas instalações atuais, e eu digo as nossas instalações atuais porque estamos neste momento já em preparação para a mudança para as novas instalações, portanto aqui a Técnia. Portanto, será, esperamos nós, num curto prazo, e esperamos também durante muitos anos, o nosso novo espaço e que nos vai trazer também novas possibilidades. Aqui temos a nossa equipa, neste momento já não é toda, porque esta foto foi tirada no nosso último evento em que convidámos os nossos clientes. Temos aqui também, para vocês também perceberem, o nosso organograma, portanto a forma como nós estamos divididos aqui com principalmente três áreas diretas em termos técnicos, portanto a parte do CAD, do CAM e também a parte do UD, que tem sido uma indústria que nos últimos anos cá em Portugal temos feito uma aposta bastante grande, e depois com outros departamentos, por exemplo, como a parte da formação também, que é uma área em que prestamos grande atenção. Em termos de indústrias-alvos do próprio Top Solid, a parte de moldes, e por exemplo a indústria de moldes acaba por estar muito ligado à zona onde nós estamos inseridos, portanto Zona Centro, Zona de Leiria, portanto muito próximo de um dos principais polos desta indústria a nível nacional, que é a parte da Marinha Grande. Mas depois também acabamos por ter outras indústrias, como por exemplo a mecânica de precisão, a parte aeronáutica e aeroespacial, a parte do torno multifunções, que é uma indústria também que em Portugal tem havido um crescimento enorme, a parte de construções metálicas e depois também aqui então a parte da madeira imobiliária. Em termos de produtos que nós temos, portanto, a parte do CAD, portanto, aqui com várias subdivisões depois, a parte do CAM também, com CAM desde 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, 5º eixo, a parte do torno de fresagem, a parte do CAI também, para apoio para a engenharia, a parte aqui do FEA, do PDM, portanto, no caso do Top Solid já é um produto que é nativo da própria versão, portanto, Product Data Management, e depois aqui também a parte da formação, que é algo que nós gostamos de tomar muita atenção. Aqui também para vocês terem uma ideia das várias áreas que nós temos em termos de Top Solid, portanto, aqui os vários, vamos dizer, módulos, as várias divisões, portanto, acaba por haver depois aqui uma integração, por isso é que nós dizemos aqui que é um software integrado, e depois também vou mostrar isto em termos da própria demonstração. Alguns números aqui também, curiosidades acerca da própria casa-mãe que desenvolveu o software Top Solid, portanto, no caso a Top Solid SAS, um software francês que acaba por ter vários escritórios lá em França, e como veem aqui também já alguns números, e tal e qual como nós cá em Portugal acabamos por ter revendedores por esse mundo fora. Aqui, alguns clientes que nós gostamos de apontar como sendo referências, no caso, como é lógico, todos estes são referências, mas aqui acabam por destacar mais, se calhar, por exemplo, pelo número de postos que possuem, por exemplo, aqui no caso, 50 postos, 40 postos, portanto já estamos a falar de empresas com uma dimensão muito grande. Algumas marcas também internacionais que todos nós conhecemos do nosso dia-a-dia, que também trabalham com o próprio software. Mesma coisa aqui, portanto, de várias indústrias. Uma questão também que é bastante importante para nós, que é aqui a parte da investigação e desenvolvimento. Portanto, nós temos dentro na nossa equipa pessoas só dedicadas à parte de criação de aplicativos que depois podem trabalhar sobre o Top Solid e com isso também dar mais valias aos nossos clientes através dessas mesmas aplicações. Outra área que nós também temos, e aqui acaba por ser quase um complemento para a parte da indústria de moldes, que é a parte do molde X3D, portanto, ou seja, que permite a simulação de enchimento das peças principalmente plásticas para melhores resultados, por exemplo, em termos de injeção, etc.
A parte da formação, como eu ainda há um bocado referi, nós temos mesmo uma plataforma, portanto, aqui o training.pt, em que acabamos por ter vários módulos, desde várias situações para a parte do CAD, várias coisas para a parte do CAM, portanto, e mesmo através do nosso site, por exemplo, também podem ter acesso a alguns conteúdos. Em termos de formação, portanto, nós somos uma empresa certificada pela DGERT, fazemos muitas formações presenciais, sejam laborais, sejam pós-laborais. E depois aqui alguns pontos do porquê de trabalharem com a nossa empresa, portanto não vou estar aqui a elencar todos eles, mas tentamos que sejam efetivamente pontos fortes e que nos tentem diferenciar em relação à concorrência. Para terem depois aqui também um bocadinho a ideia de quem nós somos, nós gostamos de nos apresentar um bocado em termos de perfil, sei lá, por exemplo, já agora se olharmos aqui para o meu, portanto já tenho alguns anos aqui em termos de experiência da parte de CAM, tenho, por exemplo, um gosto aqui por outras áreas, portanto, também gostamos de nos dar a conhecer em termos pessoais. Portanto, aqui outros colegas também da parte do CAM, portanto, e é um bocadinho isto a nossa apresentação e a nossa empresa. Ora, passando agora aqui para o software propriamente dito, que foi a razão que nos trouxe cá, e por isso é que depois vamos tentar, como é lógico, pilotar aqui a máquina que temos atrás de nós. Eu vou correr o risco, como é lógico, de um direto, portanto, vou tentar efetivamente criar um modelo de raiz e depois com isso também a fazer a parte da programação. E antes de o fazer, e só mostrar aqui uma característica que nós temos aqui em termos de TopSolid, que é, eu aqui vou importar uma série de PDFs, como vocês estão a ver, e vou apenas então só arrastar para dentro do software, e no caso, o que o software faz é, efetivamente, por exemplo, nós no caso estamos a ver um PDF de uma ferramenta que o colega Paulo me passou, que falou anteriormente, em que, se vocês repararem, não é mais do que o aplicativo que o próprio sistema operativo permite abrir este tipo de fecheiro, é exatamente o que está a ser usado pelo TopSolid. O que é que isto permite em termos de vantagem? Nós podemos ter, relativamente a cada peça, a cada cliente, a cada projeto, toda a informação reunida no mesmo local, ou seja, dentro do próprio software. Em termos de criação de peça propriamente dita, eu vou começar agora então a fazer a peça. Vou começar aqui com um template em branco, ou seja, um fecheiro completamente vazio. Vou começar então a criar aqui um sketch e, no caso, criar um contorno. Aqui, atendendo à peça que é, eu até podia ter usado a ferramenta de espelho, neste caso não vou fazer mesmo a criação do contorno completo. Vou atribuir aqui algumas dimensões. No caso, por exemplo, esta, em que vou definir aqui como sendo 90, e já agora até vou definir também aqui esta dimensão como sendo centrada aqui com este eixo, e, por exemplo, por que não definirmos aqui 13 milímetros, por que não definirmos aqui, por exemplo, 10, já agora só para criarmos aqui esta zona das orelhas, a mesma coisa aqui para este lado, e como vocês veem, à medida que eu vou dando algumas dimensões, nós vamos ficando aqui também com a cor azul, ou seja, são elementos que já estão constrangidos, já estão fixos no espaço. Ora, já agora então, o que é mais? Só definir aqui a própria altura do bloco, que, se não me enganaram, tem 53 milímetros. E já agora, sem sair aqui do comando do Sketch também, vou aproveitar e vou fazer uma extrusão. Portanto, em que graficamente posso fazer isto, ou posso definir logo aqui o valor que eu pretendo para essa mesma extensão. Já agora vou aproveitar e vou fazer também aqui um chanfro. Podia utilizar a ferramenta de chanfro, no caso, vou mesmo criar uma curva. Portanto, aqui também com algumas dimensões, porque não, por exemplo, 40 nesta direção, e já agora vou definir aqui um ângulo, porque não, por exemplo, 120. Vou aproveitar e vou só trimar a própria peça e ficamos aqui então com esta zona. Porque não, por exemplo, criar aqui um furo. Posso fazer logo diretamente aqui sobre esta face. Porque não, logo aqui, por exemplo, vou só validar, aliás, tenho que alterar só aqui o valor, portanto, no caso, um diâmetro de 14, vai ser um furo a varar, portanto, vou varar mesmo a própria peça toda, e neste caso, como eu quero dar inclinação a este mesmo furo, o que vou fazer é só aceder aqui à árvore das operações e vou alterar o próprio sistema de coordenadas que me está a controlar a criação do furo, e, por exemplo, vou fazer aqui a rotação de, porque não, 15 graus, aliás, no caso aqui terá que ser menos 15, cá está, e ficamos assim com o próprio furo inclinado. Da mesma forma, portanto, do lado direito, vou criar aqui uma nova curva, começar por um retângulo, porque não?
uma coisa relativamente simples, vou definir aqui 50, e se vocês repararam, esta dimensão dos 50 ficou logo centrada também aqui com este eixo. Vou definir aqui, porque não, 25. Acrescentar já agora também só aqui mais uma dimensão de, aliás, aqui enganei-me, peço desculpa. Daqui para o limite da própria peça, vou definir, por exemplo, 14, já agora só para confirmar. Eu penso que ela assim fica, exatamente. Portanto, reparem que, por exemplo, esta cota aqui já é uma cota auxiliar, portanto, ou seja, já não vai ter, não é uma cota controlável, vamos dizer assim, porque a controlável é esta e depois também aqui a resultante. E no caso, vou acrescentar aqui material, fazer aqui um castelo. E se repararem também, eu tenho logo a possibilidade, além de estar a fazer um castelo, dar-lhe logo aqui outras características, no caso, definir a própria altura, portanto, seja através aqui de uma forma gráfica. Tenho também depois a possibilidade de lhe dar, por exemplo, uma saída, no caso vou dar 3 graus de saída. Temos a possibilidade, por exemplo, de definir um raio, no caso não vou colocar aqui valor nenhum, vou definir aqui none, e acabo por ter só também aqui um raio vertical para os vários cantos, está feito. Outra coisa que eu vou tentar criar também aqui é só um plano médio, e já vão perceber porque que eu vou tentar criar também aqui mais alguma informação. Ora, no caso, um plano médio, por exemplo, porque não, 2 faces exteriores. Sobre esse mesmo plano, vou criar um novo sketch. Vou brincar, criar aqui uma spline, mas só para tentar criar aqui assim um perfil no topo da própria peça. Está feito, vou deixar assim. Vou só fechar este mesmo contorno, porque a seguir vai-me dar jeito para aquilo que eu pretendo criar. Vou aproveitar e vou também fazer aqui o trim por perfil, no caso, ele já temos aqui a ver uma pré-visualização, portanto também é uma das características do TopSolid, é, à medida que nós vamos criando as próprias operações, podemos logo ter uma pré-visualização da mesma. Ok, portanto já temos aqui o nosso perfil mais ou menos pretendido. E eu vou aproveitar também este mesmo sketch e quero, aliás, eu acho que tenho aqui uma situação que vou ter que alterar, que ele não está fechado exatamente, inclusive ele tinha aqui, o software mostrou-me esta informação, eu é que acabei por não ligar, agora sim ela está fechada. E vou fazer aqui, no caso, uma extrusão. Extrusão essa que vai ser só de 1 milímetro, no caso até vai ser também centrada, tudo bem. Vou querer transformar, portanto, eu vou mover esta mesma forma que acabei de criar, no caso, uma translação, no caso, atendendo aqui ao compasso na direção do Z, e no caso aqui, para baixo, portanto, por forma a criar aqui um rasgozinho, rasgo esse que agora vou, através aqui do boolean, portanto, ou seja, uma operação booleana, quero remover esta mesma peça, portanto, e se repararem, ficamos aqui com este rasgozinho, eu vou só esconder aqui este sketch. E já agora quero aproveitar e vou repetir este mesmo rasgo, portanto, através aqui do comando de repetition, através aqui desta função, e no caso, uma pattern linear, em que vou utilizar o eixo do, neste caso, o Y, vou ficar aqui com 3, por exemplo, porque não? Portanto, neste caso fiz para um lado, posso fazer exatamente a mesma coisa para o lado oposto, portanto, linear, no caso para o Y, mas negativo, portanto, e ficamos aqui então com este perfil. Portanto, em termos de peça, por que não? Vamos tentar maquinar isto. Para o fazermos, estão lá direito sobre ele, machining. Vou utilizar, no caso, exatamente o template da máquina que temos aqui através de nós, portanto, neste caso que é uma das grandes vantagens de trabalhar com AAs, em que podemos logo fazer o download do próprio modelo da própria máquina. Portanto, isso acaba por ter uma vantagem, por exemplo, para a parte dos softwares, porque desta forma, por exemplo, essa também é uma das características do próprio software, conseguimos ter uma simulação mais realista possível. Portanto, e dessa forma também, como é lógico, estarmos a prever os possíveis problemas que depois podem vir a acontecer em termos de máquina. Aqui o que nos é pedido é só para fazermos o posicionamento da peça, portanto, e neste caso temos aqui na mesma características da cor rosa, portanto, ainda temos elementos que podem ser movidos no espaço. Eu vou constrangir, portanto, no caso, selecionar aqui esta lateral, no caso, vou selecionar a outra lateral. Portanto, e se vocês repararem, por exemplo, os próprios mordentes da prensa já passaram a azul, porquê? Porque eu só tenho a possibilidade de, neste caso, este grau de liberdade. E uma vez que eu quero maquinar toda esta frente, portanto, quero afastá-la aqui da zona da prensa, vou dar só aqui um offsetzinho de, por exemplo, 3 milímetros ou 2 milímetros, porque não? Não é necessário mais. Aliás, até vou fazer 3, porque não?
fecho o meu posicionamento e a partir daqui agora estou em condições de começar a programação da minha peça. Em termos de Top Solid, a filosofia é muito o que é que nós queremos fazer sobre o quê. E então, o que é que eu pretendo? Eu quero facejar esta lateral, quero maquinar esta lateral. Já tenho aqui uma pré-visualização, no entanto, não são estas características que eu quero e, no caso, podemos recorrer aqui aos presets, portanto, aos favoritos das operações e, no caso, vou escolher aqui esta roca para fazer o meu desbaste. Está feito, está feito. Portanto, vemos aqui, por exemplo, logo a atualização do próprio stock. Já agora vou aproveitar e vou só gravar. Vou colocar aqui a operação visível e, desta forma, vou, porque não, arrastar aqui para o lado oposto. Porque não, vou também aproveitar para fazer aqui no topo, só que ele diz-me que não tenho aqui material e, já agora, como os blocos eu quero só que ele fique com um acabamento porreiro, vou só tirar aqui esta opção para ele ter em conta o próprio stock, já agora para vermos, alargar aqui um bocadinho, portanto, take into account the stock. Está feito. Porque não também já agora fazermos aqui este chanfro atrás um pouco da mesma forma, portanto, através da função drag and drop. E já temos aqui, no caso, uma série de operações. Portanto, ficaríamos já aqui com esta zona atrás toda definida, por forma a desbastarmos aqui esta zona central. Eu vou utilizar uma estratégia que nós temos neste momento também na nova versão do Top Solid, portanto, a versão 7.14, que é o Boost Milling, em que, no caso, eu penso que tenho exatamente, também tenho aqui um favorito para utilizar esta mesma ferramenta. E, basicamente, o que nós vamos ver é um desbaste em que vamos aproveitar toda a altura da navalha da ferramenta, portanto, que é uma nova tendência em termos de mercado e que, para determinados materiais, para determinados tipos de peças, por exemplo, peças quando temos muita área de maquinação, para elevar toda a altura de corte e com pouco lateral. Portanto, podem ver que já temos aqui mais uma vez o próprio material tirado. Eu já agora vou aproveitar, como temos aqui inclinação nas laterais, quero também fazer isto com a lateral da própria ferramenta. Para isso, quero recorrer à parte de CAD, porque não... Deixa-me também, quer dizer que tu, neste momento, tu em 2 a 3 minutos, utilizando a mesma estratégia, não é? E simplesmente arrastando com o drag and drop de uma para a outra, podes colocar já, se estiver junto da máquina, a desbastar a peça enquanto estás acaba por ser uma das grandes vantagens e, por exemplo, inclusive aqui comparando com a própria versão anterior, nós muitas vezes quando temos posicionamentos laterais e angulares, etc., por exemplo, quando estamos a trabalhar uma máquina de 5 eixos que permite logo várias indexações, só não conseguimos maquinar por baixo por limitações da própria máquina, mas esta facilidade do arrastar e ele adaptar à nova geometria acaba por ser efetivamente uma grande ajuda para o utilizador, porque de uma forma muito rápida, muito expedita, consegue pôr programas na máquina e começar a retirar a par. Ora, vou só esconder aqui esta forma para ter acesso aqui à parte do CAD. Quero criar, neste caso até vou fazer isso aqui sobre este plano, porque não projetar, já perdi aqui em termos de visualização. Quero só aproveitar o limite da própria peça aqui por baixo, portanto, a base do próprio castelo, para fazer isto. Vou criar um novo plano. Se repararem, nós temos aqui o topo perfilado. E ao ter aqui o topo perfilado, se eu tentar colocar logo a lateral da ferramenta em contacto com aquela mesma face, o facto do topo ser perfilado, podemos obter, em termos depois de cálculo, uma sincronização que não é ideal. Então aquilo que eu vou fazer na realidade acaba por ser só um plano para depois criar uma curva, portanto, para interceptar a própria peça e dessa forma depois ter mais fácil para a inclinação e a sincronização da ferramenta. Ora então, construção de um plano, no caso vai ser um plano offset, no caso vai ser, por exemplo, deste plano aqui, porque não, 10, 12, para aquilo que queremos serve perfeitamente. Quero só criar aqui uma interseção de quê? Deste plano com esta peça, portanto, e se vocês repararem, temos aqui a pré-visualização aqui a laranja. Está feito, posso fechar, posso passar novamente para a parte do cam. E com isto, aliás, vou só esconder aqui este plano, também para não estar aqui a estorvar, que assim é mais fácil. Vou aproveitar e vou gravar. E agora sim quero o quê? Botão do lado direito, uma operação de swarf, portanto, a tal que inclina, permitindo a sincronização com as faces. Temos aqui várias opções, no caso, aquilo que eu pretendo é sobre curvas, portanto, eu podia estar logo diretamente a aplicar sobre face, mas aqui até vou fazer mesmo sobre curvas.
Reparem que, por exemplo, que aqui ele está-me a pedir, ou dá-me uma indicação aqui do asterisco, quer dizer o quê? Pá, falta aqui alguma informação. Portanto, como eu lhe disse que queria trabalhar sobre curvas, ele ainda não tem exatamente a informação dessas mesmas curvas. Quando nós acedemos, qual é que é a curva do topo? Portanto, por isso é que eu acabei por criar esta para ser mais fácil. Temos depois a possibilidade, por exemplo, de definir também a própria origem. Sei lá, vamos supor que no caso eu quero que ela comece deste lado e já agora vou inverter a própria direção. No caso da curva de baixo, exatamente a mesma coisa também. Não quero que ela comece para ali, mas quero neste sentido e já também em termos de origem, exatamente a mesma situação do topo. E ele indica-nos que o lado do material, e se vocês repararem, a própria ferramenta já acaba por estar aqui já sincronizada com essa mesma lateral, portanto, acaba por ser também logo simples. Ora, aqui vou já, porque não, acabar estas paredes a zero. Vou só fazer aqui uma coisa que é, como ela ainda tem algum material, uma vez que nós só desbastámos a 2 eixos, portanto, ou seja, deixámos as paredes na vertical, vou só colocar aqui 2 passagens laterais, porque não cortar aqui, por exemplo, 0.5 na última, mesma coisa aqui, e já agora em termos de entradas e saídas, vou só afastar aqui um bocadinho, no caso não vou trabalhar de forma tangencial, portanto vou só criar uma linha perpendicular e vou só aumentar aqui um bocadinho a distância que ele me dá, porque não, por exemplo, 6 mm, só para não atacar logo em cima do próprio material. Portanto, e com isto já temos aqui as tais 2 passagens. Ora, o que é que... Força. Outra pergunta. Portanto, eu vejo que tu estás a trocar entre o ambiente de CAD e o ambiente de CAM muito rapidamente. Portanto, é assim tão fácil. Por exemplo, tens aí essa geometria que definiste com essa parede inclinada de 3 graus, creio eu. Imagina que tinhas-te enganado, não eram 3, eram 6. Isso era fácil de tu alterares essa parede e voltares a regenerar o código? Óscar, vou ter que brincar um bocadinho contigo. Portanto, isto além da pressão, estarmos a fazer um direto e não me colocas mais pressão em cima. Portanto, é sempre agradável, efetivamente, esse tipo de questões. Mas a questão aqui, em termos de TopSolid, é o seguinte. Como é um software que é CAD e CAM integrado e associativo, o que vai acontecer é, quando nós desenhamos a própria peça dentro do ambiente de CAD, as alterações que nós possamos fazer acabam por ficar logo refletidas também aqui no ambiente de CAM ou em qualquer outro tipo de fecheiro que estivesse associado a essa mesma peça. Ou seja, a questão que tu me estavas a colocar é, por exemplo, se eu pretender que este castelo que estava com, no caso, 3 graus, certo. Portanto, eu posso chegar aqui e alterar para 6. E ele automaticamente no teu ambiente de CAM também... nem sequer vou gravar, ok? Vou só passar diretamente para a parte do CAM. Ok. Se reparares, por exemplo, aquela curva que ainda há pouco estava criada, repara que ela já está ajustada exatamente ao próprio ângulo. Porquê? Porque, na realidade, o plano mantém-se, a geometria alterou, mas ele o que tem que fazer é intersetar a geometria da peça com aquele plano que nós criamos. Portanto, aqui acaba por ser uma boa vantagem. O que é que depois acontece? Se repararmos só aqui na árvore de operações, ele indica-nos aqui, tudo, exatamente, como nós alteramos a própria geometria, portanto, acaba por ser... E ele reconhece tudo automaticamente com os pressupostos todos anteriores. Já agora vamos ver, vou só recalcular as operações, portanto, também não há de demorar muitos segundos. Portanto, como veem, já temos aqui as várias operações, já agora, por que não, vamos fazer aqui uma verificação daquilo que fizemos até a ver. Portanto, e aqui acaba por ser uma vantagem, logo no início acabei por comentar isso, que é a questão da simulação realista. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, o modelo da máquina, se nós repararmos também, a própria prensa foi também introduzida, portanto, o modelo exatamente que nós temos aqui, e se nós tivermos a peça o mais próximo possível daquilo que temos na realidade em termos de máquina, se tivermos a modelação da prensa, se tivermos a máquina definida com os próprios movimentos que ela consegue fazer, portanto, a questão da rotação dos eixos, etc., se tivermos as ferramentas bem definidas, nós podemos logo, de uma forma realista, simular aqui, eu já agora vou colocar, enquanto estou a falar assim, vou-vos mostrando. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é, na realidade, aquilo que depois poderia estar a acontecer em termos de máquina. Portanto, e desta forma conseguimos logo ver, por exemplo, eu tenho aqui a detecção de colisões ativa. No caso de haver alguma, nós vamos ver aqui a indicação logo de cor vermelha, portanto, para nos mostrar exatamente essa questão de colisão. Portanto, e desta forma, como é lógico, trabalhamos aqui com bastante segurança. Ok, perfeito. Sim, porque trabalhar com um equipamento destes, não é? Com multi-eixos, não tendo esta possibilidade... Já sabes bem o risco que acarreta, e como é lógico, se não tiverem todas as variáveis certinhas, sim, é meio caminho andado para haver problemas. Claro. Desculpa ter-te interrompido. Não, ora é essa. Portanto, aqui é a tal estratégia de boost milling, ou seja, reparem que nós estamos a levar toda a altura de navalha, mas aqui estamos a levar pouco material lateral. Portanto, aqui uma situação que o Paulo Pousada ainda há um bocado tinha referido. Olha, por exemplo, estamos a ver aqui problemas.
Claro. Pá, o que é que se passa aqui? Vermelho, houve colisão, mas temos sorte. Epá, eu estava completamente distraído, Oscar. Nem sequer vi aquele vermelho a aparecer. Contudo, se tu reparares, o software acaba por me lançar aqui esta Logo. opção para mostrar as colisões, em que nós temos depois a possibilidade de identificar exatamente o ponto onde existe a própria colisão. boa. Portanto, de uma forma também muito fácil, conseguimos logo, enquanto utilizadores, verificar onde é que essa mesma colisão está a aparecer. Ok? Já agora vamos ver o porquê de ela ter surgido. Eu vou sair só aqui do modo de verificação. Vou gravar. Repara que, inclusive, se tu reparares, temos aqui esta operação, portanto, o Tall Swarf, que era a operação que estava a dar a colisão, temos aqui o sombreado a vermelho, portanto, a vermelho está por baixo, indica exatamente a questão da colisão. Ok? Ora, se eu verificar, não assim, mas através dos movimentos de ligação, portanto, ou seja, da aproximação à própria, eu já agora vou tentar colocar isto aqui mais pequeno, só guardar aqui a área gráfica. Já agora só para nós vermos aqui em termos de simulação o que é que vai acontecer. Portanto, se reparares, temos este movimento em que ela acaba por ir para uma zona de segurança. Depois temos, no caso, aqui a rotação do B e do C, portanto, ou seja, o movimento da própria mesa em que ela vai posicionar para o posicionamento pretendido. E depois temos aqui este XY, portanto, em que se tu reparares, ela aqui está a posicionar do lado oposto àquilo que nós pretendemos. E depois o que ela faz é, aliás, ela estava a aproximar primeiro em Z e depois é que em X. E repara que ele inclusive mostrou-nos aqui a questão da colisão. Isto acaba por ser uma aproximação que está definida em termos de máquina, portanto, com relativa facilidade, repara, basta colocar modo manual. No caso, eu não pretendo aqui a questão da aproximação assim, vou só inverter os movimentos e se nós simularmos novamente, portanto, temos o BC que já está, passamos agora a ter a aproximação em XY e depois então sim ela vai descer, portanto, aliás, portanto, movimento de aproximação em Z e à partida vamos poder ver, já agora vou só aumentar aqui um bocadinho a velocidade, portanto, e ela desta forma já vai evitar aquela colisão que não cá estávamos a ver. Ok, ou seja, mesmo os movimentos de ligação tu consegues controlá-lo de forma a também precaver... Sim, porque repara, Oscar, se nós estivermos a falar, por exemplo, de uma máquina de 3 eixos, essa questão dos movimentos de ligação acaba por ser, não é tão importante, porque normalmente é sempre o mesmo tipo de movimentos que nós queremos fazer. Sim. Agora a questão aqui é, se tu ora estás a trabalhar a 45, ora estás a trabalhar lateral, portanto, podemos andar aqui às cambalhotas com a própria peça, interessa ter sempre a possibilidade de, quando este tipo de situações acontecem, nós próprios, de uma forma também rápida. Podermos alterar resolver. Isso. Exatamente. Sim. Portanto, já agora vou só simular porque não esta operação, já agora só para vermos se ela continua com aquele tipo de movimento ou não. Portanto, e se reparares, por exemplo, ela aqui já está entrada ao lado oposto e já não há problema. Ok. Uma coisa que eu aqui não fiz e que é bastante importante e aqui iríamos ter problemas, que é o facto de ela estar a entrar na própria peça. Ora, vou só colocar aqui a colocação da peça, portanto, quer as faces, qual face esta. Portanto, e assim à partida já ficamos aqui com esta situação também resolvida. Depois, uma coisa que eu também não fiz, olha, já agora, que é este raio aqui de ligação, aqui no topo desta mesma zona, deste furo inclinado, portanto, vamos considerar isto como sendo uma guia inclinada para depois fazer deslizar esta mesma peça. Vou só colocar aqui, porque não, um valor de 2 milímetros. Porque não, só para ficar aqui isto assim. E já agora, eu penso que tu me tinhas falado, deixa-me só confirmar, Oscar, tu tinhas dito que o bloco tinha 100 milímetros. 100 milímetros. Portanto, eu tenho aqui 90, já agora vou aproveitar também, vou alterar essa questão, portanto, mais uma vez, passando aqui só para a parte do camo. E ela também te ajustou na prensa. Mesmo o elemento de ligação também... Repara, a questão da associatividade que nós estivemos a falar antes, portanto, neste tipo de situações também acaba por se refletir. Portanto, o que é que eu tinha escolhido? Tinha escolhido a face lateral da própria peça para encostar no mordente, portanto, e ela continua, apesar da dimensão ter alterado, reflete-se. Ela ajusta automaticamente. Da mesma forma. E diz-me outra coisa também, porque tu aí tens o bloco final, não é? Estás a trabalhar sobre a tua geometria. Certo. E como é que defines o teu bloco, o teu bruto? Pronto, no caso, é uma boa questão. No caso, por defeito, eu já agora vou mostrar o que o software tem em atenção é aquilo que nós temos definido aqui em termos de origem, não só onde é que nós queremos a origem da peça, repara que neste caso, por exemplo, ela está posicionada no topo, mas também em relação àquilo que é o nosso stock que nós queremos deixar a mais à própria peça. O que é que vai acontecer? Isto, neste caso, nós estamos a aplicar isto em todas as direções. Mas muitas vezes nós podemos querer um bloco já retificado, por exemplo, em XY e tem algum material só em Z+, ou seja, esta opção pode não ser suficiente. Então, nesse caso, o que nós muitas vezes temos que fazer é
Já repara, estamos na mesma no CAM, vou aceder aqui a um fecheiro de preparação e neste fecheiro de preparação é que eu tenho a possibilidade depois de definir qual é que é as margens do próprio bloco e, se eu necessitar, como é lógico, ajustar da forma que eu pretender. Ok. Já agora, da mesma forma, também aproveito a tua questão para, e aqui é um aspecto bastante importante, e por exemplo o Paulo Pousada ainda há um bocado estava a referir exatamente na questão das escolhas das ferramentas. Certo. Ora, se em termos de escolha de ferramentas nós temos de ter exatamente a atenção ao tipo de material que estamos a maquinar, por isso é que aquela corzinha pode ser diferenciada, aqui acaba por ser exatamente a mesma coisa. Portanto, Do que é parâmetros de corte. exatamente. Então o que é que interessa? Nós temos aqui a possibilidade de definir qual é que é o próprio material da peça para quê? Se nós já tivermos a biblioteca de ferramentas bem definida, ok, para cada material, ao irmos buscar aquela ferramenta específica, ela já vai devolver as condições de corte para aquele mesmo material. Ok. Portanto, dessa forma evitamos o quê? Ter que ter todas as ferramentas aqui na cabeça, portanto assim temos toda a informação dentro do próprio software. E também ser mais fácil e mais produtivo, como é lógico. Ora, eu não quero gravar isto, portanto vou voltar aqui então para o meu documento de maquinação. Aqui em termos deste furo, se ele inclinado, portanto nós vamos ficar aqui com, a broca não iria ter uma zona direita, portanto que ela tem que inclinar. Então o que eu vou fazer é, vou criar aqui um patamar fresado, no caso que é uma operação de furação. Repara que ele aqui está-me a pedir qual é que é a ferramenta que eu quero usar, ok? Eu para já não lhe vou dar e por uma razão, porque eu quero não furar já, mas quero que ela faça um movimento de contornar, ou seja, vai acabar por ser uma fresagem. E aqui neste caso eu quero fazer o quê? Quero ir até um ponto esse que vai ser, por exemplo, o ponto mínimo da altura do topo do perfil. Estás a ver? Ou seja, como nós temos esta zona inclinada, Certo. ele vai-me detectar qual é que é o patamar que necessita e desta forma também acaba por ser simples. Ora, vou fazer isto com uma fresa de 10 e já agora, em termos aqui dos parâmetros deste mesmo contorno, porque não posso utilizar aqui o modelo helicoidal, está ótimo. Vou utilizar, em vez de ser 2 mm já agora, como vamos fazer em rampa, vou só fazer aqui com 1 mm. Está feito. Agora sim vou aplicar a operação de furação. E repare que eu estou muito a criar lado direito, escolho a operação, botão lado direito, escolho a operação. Portanto, acaba por ser muito essa a tendência a trabalhar com o top sólido. No caso, furação direta está feito. Uma coisa que eu também tinha preparada, já agora vou, por exemplo, aqui fazer algum lettering. Já agora, se vocês repararem, nós já temos aqui a pecinha mais ou menos pronta. Vou tentar simular um bocadinho aquilo que nós temos aqui. Para não ter que estar a desenhar todos esses perfis, eu vou só recorrer aqui a uma situação que é... Aliás, vou fazer antes disso, criar só aqui um sistema de coordenadas, que no caso vai ser um ponto e duas direções, já vão perceber porquê. Quero que esse mesmo ponto seja um ponto médio, porque não, entre estas duas coisas. Quero que a direção do X, por exemplo, seja para aqui e a direção do Y que seja, porque não, neste sentido. Está feito. E isto para quê? Porque eu agora vou recorrer aqui a um fecheiro, vamos dizer, auxiliar, em que eu já tenho aqui estas mesmas curvas criadas, e assim vou, Ctrl+C, através de que ponto? Através deste ponto. Vou voltar para o meu ambiente da própria peça, fecheiro de maquinação, e quero criar também aqui um sketch. No caso não quero é orientar desta forma, quero orientar invertido, portanto, ou seja, no caso tenho que alterar aqui a direção do Y, se não me falha a memória, cá está, e agora sim, Ctrl+V, vou só colocar aqui para este ponto, e repara que já tenho aqui todas as minhas letras, portanto, e assim desta forma. Projetadas nessa superfície. Portanto, exatamente, por isso é que eu acabei por criar aquele sistema de coordenadas, como já está centrado com a própria face, portanto, já tenho exatamente aquilo que eu pretendia, portanto, e agora, por que não? Mais uma vez, quero criar só aqui uma operação de engraving, portanto, de gravação, em que vou utilizar, no caso, este mesmo sketch. Fazer só aqui uma profundidadezinha de um décimo, só mesmo para ficarmos ali com as letrinhas bem definidas. Está feito. Reparo também que, mediante a técnica que tu vais selecionando, ele automaticamente também te vai selecionando uma biblioteca própria de ferramentas indicadas. Por exemplo, ele agora foi a um chanframil, não foi? Foi a um chanfrador. Essa é uma ótima pergunta e já agora, se tu reparares, por exemplo, vou-te mostrar novamente só a criação do furo, só para percebermos isto. Repara que, se eu selecionar uma operação de furação, em termos de filtragem, repara que eu só tenho aqui 3 tipos definidos, porque como é lógico não faz sentido, por exemplo, nós termos, sei lá, a roca, por exemplo, que nós ali temos para facejar, não faz sentido, se calhar, nós temos lá aqui disponível para furar. Claro, sim, sim. Não quer dizer que em algumas situações a gente não tenha que utilizar o tipo de ferramentas, mas aí já é outra questão. E se necessitarmos, temos aqui depois este Expand Tooling, podemos aceder a outra qualquer, mas
por filtro, por tipo de operação, ele já me faz esta mostragem, ok? Ora, vou fechar isto então. O que é que me faltava fazer? Porque não, eu já agora vou tirar daqui só a máquina para não estar aqui a estorvar. Criar só aqui uma operação para maquinar este mesmo raio. No caso, vou trabalhar com aquela ferramenta parabólica que o Paulo ainda há um bocado estava a referir. Ele está-me aqui só a controlar este ponto de topo. Já agora eu vou alterar. Quero controlar a ponta da ferramenta, portanto, para quando ela roda é o ponto que eu estou a gerir. Vou fazer isto, ora, no caso, por exemplo, sei lá, 1,5 décimos, porque não? Eu não quero que ela maquine neste sentido, mas quero que ela maquine na horizontal e já agora esta seta também representa o facto de ela fazer de cima para baixo ou, se eu inverter, ela vai fazer de baixo para cima, portanto, também acaba por ser com relativa facilidade que nós fazemos isto. E outra característica que nós também temos aqui é, repara que eu estou neste momento a criar uma operação de 3 eixos. Certo. Se eu necessitar transformar esta operação de 3 eixos em 5, basta-me neste caso um clique direto e já estou a transformar esta operação de 3 para 5. E aqui o que é que eu necessito? Lá, porque não? Aliás, já agora estou-me aqui a esquecer de uma coisa que é bastante importante. Eu não vou já calcular esta operação, até porque, atendendo à geometria que é, como nós estamos a ir para um canto inclinado, se a ferramenta tivesse a respeitar as normais do próprio raio, vai haver zonas em que ela depois vai colidir com a própria peça. Com a própria peça, sim. Okay? Então aquilo que eu vou fazer aqui é o quê? É limitar a própria maquinação para ficar dentro de uma curva. Okay? Portanto, neste caso, então, não vou já calcular esta mesma operação. Vou só criar aqui um plano, no caso um sketch, quero só que ele seja, já agora um offset deste mesmo plano, pode ser, em vez de ser a 12, porque não, por exemplo, a 10, está feito. E quero só criar aqui uma cópia desta mesma aresta, repara que ela já está a ser criada cá em cima no plano. Vou validar, vou passar aqui então para a parte do cam novamente, vou editar a minha operação. E no caso vou-lhe dizer que quero utilizar esta opção aqui de ficar dentro ou sobre uma mesma curva. Qual é que é a curva? É esta. No caso, já agora deixem-me só confirmar que eu não tenho a certeza, ok? Por exemplo, aqui para ele ter em conta o facto de estarmos a trabalhar com uma ferramenta de esfera. Já temos aqui uma coisa, por exemplo, que aqui em termos de acabamento, repara, iríamos ficar aqui provavelmente com esta marca sobre o próprio raio, portanto já agora vou também tentar alterar, portanto repara, duplo clique, e neste caso quero só ativar aqui a opção de espiral, portanto desta forma ele vai fazer tipo, como sendo quase um caracol, e repara que já não temos, peço desculpa, aquela questão da marca vertical já não está cá. Ora, o que é que nos faltava mais? Já agora eu criei aqui, não sei se te recordas, em termos da própria modelação, estes rasgozinhos. Certo. Ok? Porque não também, vamos tentar maquiná-los, através aqui, por exemplo, de um zipping também. Aqui em termos de ferramenta, vou utilizar uma ferramenta pequena que é a ferramenta de 1, portanto ele diz-me só que eu tenho 2 pontos de controle, portanto repara que neste caso estou a controlar a ponta da ferramenta, é exatamente isto que nós queremos. Como é que eu quero fazer isto? Agora vou experimentar. Ele aqui está a fazer isto neste sentido, como é lógico que nós queremos fazer isto é na vertical, portanto, temos que alterar aqui a orientação da própria ferramenta. E repara que acaba por ser simples como escolhermos qual é que é a orientação que nós pretendemos, neste caso é exatamente esta, portanto vamos trabalhar vertical. Vou calcular. Também não é nada disto que nós queremos, eu quero é... no caso, estamos a ter em conta a própria peça, está... Por aqui se calhar estou a deixar stock, deixa-me lá verificar. O stock está a 0. Aqui não estou a perceber porque é que ele está a fazer... Essa será também uma operação a 3 ou a 5 eixos? Neste caso aqui iria fazer lá 5, portanto já agora, mais uma vez, acaba por ser só aqui também a transferência para 5. Ok. E só calculando, aqui a ideia era obtermos, aliás, normal aqui, está ao contrário. Repara, ele está aí no sentido oposto, como é lógico, não é isto que eu pretendo, portanto eu quero é editar e trabalhar no caso na horizontal. Portanto, e agora sim já temos um perfil completo. Neste caso, tenho a possibilidade também em termos de geometria, já agora como temos vários rasgos, eu vou adicionar mais faces, porque não, por exemplo, esta, porque não esta. Já agora aproveitamos e fazemos as várias.
e ele acaba por respeitar sempre a mesma orientação, ok? Portanto, uma coisa também só que eu acabei por não fazer. Já agora porque não aqui uns chanfrezinhos. Sim. Só que, pá, como já tenho aqui uma série de operações, dava-me jeito era colocar isto aqui algures entre as mesmas operações e porque não, por exemplo... Ora, uma vez que eu tenho aqui esta ferramenta já que me vai fazer as gravações, vou aproveitar e vou colocá-las também antes disto. Vou só criar uma operação de breaking edges, portanto, para quebrar as arestas. Como é lógico, não quero trabalhar com esta ferramenta, seria uma estupidez. Porque não já agora também aproveitar esta mesma ferramenta. Portanto, e repara que ele acaba... Aí tu simplesmente foste buscar uma operação e copiaste Aliás, para lá. sim, eu fiz isto foi com a ferramenta errada. E provavelmente mesmo a questão das gravações, esta também está com a ferramenta errada. Agora é que eu estou a reparar. Mas pronto, na grava a gente já altera. Portanto, neste caso vou utilizar então esta T5, portanto agora sim uma ferramenta de ângulo. Portanto, provavelmente aquelas letras, o lettering estava a ser feito com uma ferramenta um bocadinho mais larga. Sim. Não sei, não está nada. Quase Aí nada. não se nota, o problema é depois na máquina. É na não máquina, não é? Pois, obrigado. Ora, neste caso, não quero que ele faça as 3 arestas, quero só, por exemplo, esta aresta aqui e já agora também, porque não, esta aresta ali. Está feito, ok. Vou fazer exatamente a mesma coisa também, mas para... Aliás, até posso fazer aqui uma cópia desta mesma operação, portanto é outra coisa também com relativa facilidade aqui conseguimos fazer. Não quero estas arestas, vou-lhe só dar, aliás, lá estou a fazer a mesma asneira. Neste caso aqui e mais uma vez, portanto isto, eu quero é selecionar a própria aresta, a mesma coisa do lado oposto, cá está. Não quero é trabalhar, como é lógico, nesta orientação, quero trabalhar com o ângulo que nós temos, que há de ser qualquer coisa como este aqui, por exemplo, está feito. Ok, já me parece mais aceitável. Vou só passar aqui para baixo, vou recalcular estas operações aqui, portanto, e penso que em termos de programação já temos mais ou menos as coisas Tudo orientadas. Já agora vou só passar aqui mais uma vez pela parte da verificação. Portanto, já agora só para vermos aqui uma última checagem antes de passarmos depois aqui à parte da maquinagem. Só por aqui um bocadinho mais rápido. Portanto, vamos lá ver se não aparecem para aqui nenhumas surpresas agora. Portanto, do topo, aquela questão do ângulo. Portanto, estas eram basicamente aquelas operações que ainda há pouco já tínhamos simulado. Portanto, o tal boost milling, portanto, nos basta em que vamos aproveitar a altura toda da navalha. Em cima dos mordentes. Vai andar muito próximo dos mordentes, mas ainda está afastado. Portanto, a questão dos 5 eixos. A questão só da caixinha para depois criarmos então o patamar e agora sim vamos fazer o próprio furo inclinado. As ferramentas foram dadas pelo Paulo, em termos de comprimentos, de cones. Pronto, pronto, olha, lembras-te do que é que eu falei? Portanto, iria ficar aqui, como é lógico, umas marcas engraçadas, não é? Sim. Portanto, vou só depois alterar isso. Portanto, e depois aqui aquela operação de 5 eixos só para fazermos ali a questão do raio. Já agora só por aqui um bocadinho mais rápido também. Já agora só para depois vermos aquela última, só para fazer os rasgozinhos também. Portanto, esta operação, como acaba por ser muito curta, acaba por ter muitos pontos, por isso é que também acaba por demorar mais tempo. Claro. Portanto, ora, já deve estar quase a terminar. Já agora só para vermos aquela última operação, depois aproveito e altero só ali a ferramenta que está a fazer as gravações. Olá, Paulo. Estava aqui a falar precisamente portanto, o vosso trabalho, não é? Também a trabalhar com as vossas ferramentas em termos, como há bocado o Rui falou, em termos de 3D, de cones e das próprias ferramentas, não é? Mesmo uma geometria como esta da fresa de barril é muito importante para a simulação, sim, não é? A gráfica, ter no software isso para poder-se controlar realmente os percursos e que tudo corra bem. Claro, exatamente. Nós no nosso site temos disponível para download, caso o cliente entre na plataforma de compras com o seu username e password, consegue aceder ao 3D ou 2D, temos vários formatos disponíveis, das fresas, dos cones, das prensas, como é este o caso, para se fazer uma simulação e termos a certeza que não vai haver nem problemas de colisões, nem problemas de fins de curso. E no caso das ferramentas parabólicas, ferramentas de barril, para calcular melhor os ângulos de contacto e para garantirmos que a geometria da ferramenta é exatamente a real.
Pronto, isto porquê? Porque o Nuno estava a dizer que ali vai passar mesmo pertinho da prensa a fresa. Sim. E não dá colisões. Quanto é que é pertinho? Estamos a falar de 2, 3 milímetros. Pronto, tem mais do Não que sei se zero, era não há 2, se era problema, não 3. é? Pronto. Exatamente. Ok, então, programação feita. Eu vou aproveitar, vou só pós-processar aqui os programas. Já agora reparem, por exemplo, que aqui em termos do próprio pós-processamento podemos ter aqui também alguns alertas, portanto, isto é uma situação também que acaba por ser por vezes bastante interessante para os próprios clientes para definir algumas seguranças, no caso, por exemplo, se terem esquecido de verificar um programa, por exemplo, interessa termos um alerta, pá, atenção que esqueceste De de verificar, assinalar tens a isto. certeza daquilo que estás a fazer. Exatamente. Pronto. E já temos aqui, neste caso, o próprio código, portanto, por exemplo, aqui a listagem das ferramentas que iremos utilizar. Da minha parte, em termos de programação e daquilo que eu queria mostrar, penso que deu para perceber aqui a questão do CAD e CAM e a facilidade que nós temos aqui da mudança de interface sempre que necessitarmos. Portanto, como referiste, com relativa facilidade, apesar de estarmos num documento de CAM, podemos ir criar um plano, uma curva, sei lá, uma superfície qualquer para simular um aperto, por exemplo, por vezes pode ser também interessante, portanto, penso que deu para perceber. Muito bem, vamos então passar para a maquinagem, ok? Já ali para a máquina. Aproveito também para pedir, se estiverem interessados em colocar algumas questões sobre o software, por favor, coloquem, que nós no final também vimos aqui ao computador e vemos se temos algumas questões. Ok, Para tu responderes. obrigado. Obrigado. Vamos então aqui no instante à máquina. Uma coisa que temos ainda que fazer é centrar este bloco, que ainda não está. Se bem me lembro do que vi, Nuno, a referência está em baixo, certo? E vamos aqui, tivemos que descentrar o bloco. Exatamente, que é para podermos fazer aquela maquinação frontal, portanto, Muito neste bem. caso afastámos 20 milímetros Ok? ou 22. Muito bem. Por isso eu vou só centrar agora em X e Y neste bloco, ok? E vamos partir para a maquinagem. Portanto, os ciclos nós já tomamos no outro Demo Day. Aproveito também, se tiverem alguma dúvida, vão ao nosso website, vão ao YouTube, têm lá os nossos vídeos precisamente a falar destes ciclos e mesmo na página da AS Internacional vocês têm lá toda esta informação, mesmo como desempenar as sondas, calibrar as sondas. Portanto, está lá toda essa informação. De qualquer maneira, também se tiverem alguma dúvida, liguem-nos e a gente está sempre disponível para responder. Ora, só fazer aqui uma aproximação. Neste caso o Z é em cima. Não, é mesmo embaixo do mordente. Está feito. Sim, não há problema. Ora. Estamos a utilizar 57. Vou aqui ao menu dos Probing Actions. Portanto, no meu bloco é o 57. Este terá 100 por 100. E vamos descer ali uns 18 milímetros. Qual é que é a estratégia que passa 2 minutos? E vamos Aquela com sentar à pressa. o boost milling para levar a altura toda a ferramenta. Portanto, Vai desbastar a sobre o ferramenta eixo Z, eu não vou moldante. tirar nova referência, porque previamente eu já portanto, tirei a referência da base do mordente, ok? Por isso não necessito de o fazer, será sempre tendo em conta o stock que temos da peça. Portanto, está neste momento centrada, o programa está na memória e eu simplesmente vou corrê-lo. Portanto, temos agora cerca de 10, 12 minutos de maquinagem. Aproveito novamente, acompanhem-nos através de vídeo a ver a maquinagem e também tudo que seja perguntas, por favor, estejam a pôr nas nossas redes. Eu, entretanto, vou estando aqui mais atento para o caso de acontecer alguma coisa, que certamente não vai acontecer, porque todas as ferramentas foram bem desenhadas, está tudo no software, as ferramentas foram medidas com o sistema da Renishaw, o software já foi verificado, por isso, à partida, vai correr tudo bem.
Portanto, passa bem perto este facejamento. Neste caso estamos a utilizar uma ferramenta, digamos, convencional de pastilha quadrada, de M40, para fazer a parte do facejamento. Neste momento estamos a fazer o plano inclinado, não é? Por multipassagens. Simulação, não houve nenhuma colisão, pois não? Não. Como é lógico, vamos esperar que aí também não dê. Não é? Tinhas avisado, certo? Acho que eu tinha avisado. Portanto, aqui voltamos novamente a falar. Portanto, cada vez mais não é apenas só uma máquina, não é apenas as ferramentas que apertamos lá e que estão a trabalhar, é também o software, é também a simulação, são as estratégias, são as novas tecnologias, os novos revestimentos, portanto, que acabam por melhorar e acabam por termos resultados mais rápidos. E o que nos interessa aqui realmente é ter um bom produto e para de modo a que a gente possa fazer dinheiro, não é? Portanto, esta é a técnica de desbaste que estavas a falar, não é? Sim, foi um novo algoritmo que foi introduzido este ano na versão 7.14, portanto, que é o Boost Milling, em que, como conforme tinha referido enquanto estava a programar a peça, a tendência é elevar a altura da navalha e com pouco corte lateral, portanto, por forma a termos sempre o mesmo corte da para, portanto, um corte constante da para. Portanto, aqui estamos a trabalhar naquela spline, não é? Fazer as duas passagens. Aquela questão do topo. Muito bem. Agora fazer o plano direito para a broca Poder entrar. E estas ferramentas, tanto a anterior como esta, têm o procedimento de DLC que falámos há pouco, bem como esta broca, tem uns parâmetros interessantes, como vão poder ver. Já está. Portanto, isto é outra opcional, que é a refrigeração interna, portanto, que como viram, o fluido tem um jato mesmo pela ponta da ferramenta, em alta pressão, de modo a facilitar a evacuação da limalha e possibilitar-nos também que este tipo de ferramentas tenha, além de uma maior longevidade, consiga fazer um trabalho como este e com estes avanços, não é? Portanto, estamos a fazer os chamfres agora. E agora estamos a fazer as gravações. Permite que a ferramenta está certa. Pela própria. Fica parecido com. Tem tendência a ficar com um diâmetro próximo do zero. Depois nós podemos é ter todas as brocas se podem configurar em termos de diâmetro. Se quer uma broca com 16,34, ou uma broca com 16,34, igual à broca standard.
Vai entrar agora a ferramenta de barril. Não sei se queres aproveitar e falar alguma coisa novamente desta fresa de barril que vai fazer Neste caso, aquele. ela vai fazer um trabalho pequeno, mas a filosofia de trabalho é a mesma, é manter o mesmo ângulo em relação à superfície. E havia uma questão que se calhar não pode me ajudar. O topsoil permite ir variando o ângulo à medida que vamos acabando uma parede, à medida que vamos descendo. Permite. Honestamente, aqui atendendo à geometria da peça, como é que estávamos também limitados em termos de dimensão, caso relativamente pequeno, eu acabei por não utilizar, acabei por utilizar só aqui nesta questão deste raio de ligação. Eu estava a perguntar Mas a porque tendência- é interessante porque desta forma, se temos uma parede muito alta, nós Exatamente. conseguimos ir distribuindo o desgaste da ferramenta ao longo da parede e variando ligeiramente o ângulo, 2 ou 3 graus, e não estamos sempre com o mesmo ponto em contacto. Neste caso estamos a trabalhar com 9 graus, não é? Cerca disso. Eu acho que o forco era 15 graus. 15? 15 graus. Sim. Ela tem um ângulo 9, depois permite para cima ou para baixo. Varial. Também seria difícil ter aqui uma peça que tivesse uma parede muito alta, que demoraria muito tempo a fazer, para mostrar aquela situação que vimos na apresentação. Por isso agora é extrapolar isso para uma peça maior, para ver a vantagem. Estamos já com 7 minutos e meio de maquinagem, portanto, faltarão cerca de 4. Ainda sobre esta ferramenta, ficou por dizer que temos este tipo de ferramenta disponível com vários revestimentos para trabalhar os mesmos materiais que vimos há pouco, até seja aços temperados, aços normais, aço inox e, neste caso, os materiais não ferrosos. Interessante também foi ver, portanto, por exemplo, na última operação que vamos ver a seguir, portanto, para fazer aquela spline por cima da peça, em que o Nuno estava a programar uma peça, portanto, um contorno, neste caso uma estratégia a 3 eixos, e rapidamente a transformou numa operação multi-eixo, com simples carregar de um botão e fazendo o ajuste de 2 parâmetros. Sim. Sim, porque essa acaba por ser uma das grandes vantagens, porque repara, muitas vezes os utilizadores a trabalhar a 3 eixos já conhecem aquela operação e todas as opções estão dentro dela. Então só com a transformação para 5, como tu dizes, se calhar com mais um clique ou 2 para ativar esta ou aquela opção, que possa interessar, como é lógico, depois dependendo da geometria, acabamos por ter exatamente a mesma operação que já conhecemos do dia-a-dia, adaptada para 5 eixos. Oscar, eu gostava de mostrar aqui uma peça que nós fizemos, das primeiras que fizemos com esta ferramenta. E na altura nós não tínhamos uma máquina de 5 eixos, e para mostrar a qualidade superficial que nós conseguimos obter com esta ferramenta. Agora neste momento estamos com a ferramenta de 1 a fazer aqueles rasgos frontais, e então nesta peça, neste caso que nós não tínhamos máquina de 5 eixos, em vez de inclinar a ferramenta, o que nós fizemos foi inclinar a parede, e esta parede foi acabada com passagens de 5 mm. Correto e afirmativo. Agora imaginem uma parede alta em que eu, em vez de dar as passagens normais de 2 décimos, 3, Vais a levar muito mais mais sério. incremento em com azeite. 5 mm por passagem, fico com uma superfície perfeitamente lisa. Esta ferramenta também pode ser usada em 3 eixos, por exemplo, na indústria de moldes. Eu estou-me a lembrar daquelas paredes inclinadas de travamento, Por exemplo. que eu consigo trabalhar a 3 eixos e ter a vantagem da ferramenta por exemplo. do raio grande e acabar muito mais rapidamente. Portanto, neste momento a peça já terminou. Se quiser só ver o aspecto dela, portanto, foi exatamente aquilo que o Nuno esteve a projetar
e rapidamente, portanto, neste tempo que tivemos, foi possível portanto, programar e simular e executar esta peça. Portanto, vou ver agora se já tem algumas perguntas para nos colocar. Sim, temos aqui umas perguntas, okay, mas temos também agora pouco tempo. Vou aproveitar para fazer aqui rapidamente uma. Portanto, Nuno, estou aqui a perguntar se o TopSolid permite fazer programação também para torno e torno-fresagem. Portanto, eu creio que já falaste, mas... Sim, quando eu fiz a apresentação da empresa foi exatamente uma das áreas que eu mostrei, a parte do torno e torno-fresagem. Apesar que na loja aqui estamos com uma máquina de 3 eixos, ou de 5 aliás, a parte do torneamento em termos de TopSolid é uma área também bastante forte, por exemplo, quando temos máquinas com dupla bucha, por exemplo, com torreta superior, ou aliás com cabeça 5 eixos superior e torreta inferior, portanto, todo esse tipo de máquinas com uma topologia já diferente, também o TopSolid consegue com relativa facilidade fazer a gestão delas. Muito bem. E rapidamente só, que era aqui outra questão que realmente neste segmento também faz sentido, e os pós-processadores? Vocês, é fácil de afinar? Vocês têm esse trabalho? Os pós-processadores é uma boa questão por uma razão. Muitas vezes o segredo, tanto máquinas deste género, como por exemplo acabaste de falar da questão do torno, e o torno de fresagem, como é lógico, depois quanto mais complexidade a própria máquina tiver, maior vai ser exatamente também o desafio de afinar esses mesmos pós-processadores, porque depois dependendo das máquinas podemos ter 2 canais, portanto pode haver depois também muita informação. Portanto, muitas vezes depende muito do apoio, por exemplo, que marcas, como por exemplo a AS nesse aspecto, o apoio técnico acaba por ser muito importante, por qualquer dúvida que a gente possa ter, qual é que é o comando mais adequado que a gente possa usar ou não, vocês estão logo disponíveis também para nos poder ajudar, portanto, e como é lógico, criando uma relação desse género acaba por ser também muito mais fácil para todos nós, e aqui um pouco a cooperação que estamos a fazer, portanto, acaba por ser bastante útil. Agora, pode ser efetivamente um desafio, portanto, e muitas vezes nós temos na nossa equipa técnica 2 pessoas que estão efetivamente encarregues da parte de configuração dos pós-processadores, dependendo da dificuldade, estamos prontos para os desafios. Muito bem. Pronto. Nuno, muito obrigado pela vossa apresentação. Se tiverem mais questões, por favor, coloquem. Assim que possível, nós iremos responder.